Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar de comunicação e o quanto essa competência é fundamental nas relações cotidianas e nos resultados que podemos alcançar na nossa carreira, claro, na nossa vida pessoal. No entanto, hoje, ao contrário do que se costuma fazer sempre que a gente trata de comunicação, nós queremos mostrar a você que a escuta é uma ferramenta extremamente importante para quem pretende ter uma comunicação eficiente. Geralmente, quando nós pensamos em comunicação, pensamos apenas na fala. Mas e o papel da escuta? É por isso que nós trouxemos para conversar conosco hoje aqui no Mundo Corporativo, como nosso convidado, o Thomas Brier, que é diretor da Do It Brasil, especialista em comunicação corporativa e que vem desenvolvendo o conceito da escutatória. Thomas Brier, desde já, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um grande prazer estar com vocês hoje. Thomas Brier, falei aqui no conceito da escutatória. Defina para nós esse conceito. Esta palavra da escutatória, ela vem do Rubens Alves, que já há uns 25 anos atrás, ele contava, puxa, eu estou doido para fazer um curso de escutatória, mas só se falar em oratória, todo mundo está interessado em falar e não em escutar. E quando eu escutei esta palavra dele, essa citação, inclusive foi na CBN, um colega, o Carlos Júlio, imediatamente eu me identifiquei porque eu percebi que eu trabalhava, eu dava aulas, eu era professor de escutatória, pesquisador de escutatória. E desde então, o Rubens Alves, ele deu vida para esta palavra e eu e os outros pesquisadores deste tema estamos tentando dar corpo, estamos dando corpo à palavra escutatória. Então, a grande diferença com a escuta ativa, né, é que a escutatória vai mais longe. Para mim, a escutatória, além de escutar mais e melhor, é fazer com que o outro se sinta escutado. E aí que acontece a mágica. Porque não basta escutar, ainda eu preciso dar provas de escuta. E de tanto escutar, nós começamos a perceber que somos todos igualmente limitados na hora de comunicar, de escutar uns aos outros, e percebemos que precisamos reaprender a falar para ser escutado. Ou seja, mergulhar na comunicação pelo prisma da escuta, mudando do prisma tradicional da fala, não dá para sair igual. Precisamos reaprender a falar para ser escutado. Agora eu fico pensando aqui como é que isso funciona na prática, à medida que a gente tem a ideia de que quando está conversando com o outro, está escutando o outro. O que faz com que essa escuta seja mais eficiente realmente? Que tipo de prova é essa a qual você se referiu? Realmente, todos nós escutamos e falamos quase desde sempre, como criança, a tal ponto que achamos que escutar e falar é uma coisa que não se aprende, que é uma coisa que acontece. Agora, o fato é que temos filtros, nós temos algumas coisas que fazem com que, na hora, tem informações que não ficam. Tem alguma perturbação nessa coisa da escuta, aí desequilibra a comunicação. Então, esta escuta é muito sensível, né? Até esta experiência que estamos tendo aqui ao vivo mostra o quanto nós somos ligados na escuta, até porque é um sentido que você não pode desligar. O olhar, você pode fechar os olhos, o resto você consegue fazer uma abstração. Escuta, eu não posso decidir não ouvir o eco. Ele acontece e ele desconcentra. Então, a escuta ele tem um poder, uma influência sobre nós muito importante. Então, voltando para a prática. Escutar e dar prova da escuta não é só ficar de boca calada, é também silenciar esta voz interna, porque temos uma voz interna que o tempo todo está falando e que está enchendo o que eu chamo de gavetas. Nós temos, de acordo com a neurociência, entre 5 e 9 gavetas para lidar com informações de curto prazo. Dentro do cérebro? Dentro do cérebro. Eu uso a imagem de gaveta, você pode usar outras imagens, mas o fato que a ciência mostra que conseguimos lidar com 5 a 9 informações ao mesmo tempo no curto prazo. Então, quando alguém está falando comigo,
Ele está falando também enviando bolas, eu gosto de usar esta metáfora, e cada uma vai usar um espaço nas gavetas. E quando está cheio, o cérebro simplesmente descarta. O que acontece? É que a nossa voz interna, que está cheia das nossas preocupações, angústias, metas, objetivos, também ocupa as mesmas gavetas. E isto faz com que, quando duas pessoas se encontram, muitas vezes eu estou tão cheio de eu mesmo que não tenho mais espaço para acolher a história do outro. Então, escutatória é tudo uma história de gerenciamento do espaço nas gavetas, de liberar espaço nas minhas gavetas e ajudar o outro a esvaziar as gavetas dele antes de eu falar. Porque se eu começar a falar e que ele tem as gavetas cheias e tem alguns sinais para descobrir isso, aí também não funciona. Agora, como eu trabalho para esvaziar estas gavetas, levando em consideração que ao longo dos últimos tempos, a quantidade de mensagem, informação que nós temos, de estímulos que nós temos enquanto estamos conversando, e um exemplo é esse aqui, nós dois estamos aqui conversando, mas também temos que prestar atenção numa série de outros fatores, eu tenho que me preparar para a pergunta seguinte, você pensando no que você vai me dizer mais à frente, qual é o seu comportamento diante de mim? Quer dizer, tem uma série de estímulos entre nós. Como a gente trabalha para esvaziar essas gavetas? Realmente, no curso de escutatória eu falo, escutar é uma suspensão temporária do ego. Ou seja, em absoluto, quando eu escuto, eu faço o vazio de eu mesmo para acolher as palavras do outro como elas são, sem julgamento, sem concordar, discordar, gostar, não gostar, pensar se você gostou, não gostou. Agora, isso é uma coisa que, na prática, é quase impossível, né? Porque isto seria o absoluto da escuta. Então, como esvaziar as gavetas? Eu gosto de falar, tem uma frase do Viktor Frankl que é maravilhosa, que fala, entre o estímulo e a resposta existe um espaço, neste espaço existe a minha liberdade. Então, eu costumo dizer, uma simples inspiração. Antes de você responder, já vai dar uma organizada nas suas gavetas. Então, você, se não dar para limpar todas elas, pelo menos você vai sair do automático, que em geral sempre temos a resposta automática na ponta da língua, mas que não é a mais eficiente. E quando eu inspiro, eu deixo a informação sair do cérebro límbico e ir subir, que é como um upload, no córtex pré-frontal, onde eu tenho raciocínio e empatia. E aí fica muito mais fácil eu gerenciar as minhas gavetas. Agora, não basta eu cuidar das minhas gavetas, eu preciso cuidar das gavetas do outro também. Então, quando você perguntou como faz para esvaziar as gavetas do outro, então aqui que é uma questão mais subtil. E de pesquisar este tema, eu percebi primeiro que temos que ter o cuidado realmente quando começamos a falar com o outro, de verificar que estou conectado com ele. Então, eu costumo dizer que a escutatória é abrir as gavetas em vez de entregar o conteúdo. Então, eu crio um suspense. Eu faço um pequeno teaser na minha fala para captar a atenção do outro. Então, em vez de dar a informação, eu vou falar. E se eu te dizer que tenho um bom motivo para tal coisa? E o outro vai me dizer, é qual? Aí eu tenho a prova que ele abriu uma gaveta. Ou seja, são as provas às quais você havia se referido mais cedo. Então, a curiosidade que eu percebo aqui, para se ter uma escutatória, ou para se ter uma escuta eficiente, eu tenho que dar provas com palavras. São as minhas palavras que vão comprovar de que eu estou atento naquilo que você está me dizendo. Tem vários tipos de provas de escuta. E, em geral, o pessoal pensa nas provas de escuta não verbais. O contato visual, a maneira de mexer a cabeça, de acolher, até espelhamento, se chama o rapport, né? A técnica do rapport, que é o espelhamento dos gestos. Agora, eu digo que a prova da escuta verbal é muito mais potente e que quando eu reuso, por exemplo, as palavras exatas do outro, é muito mais potente do que espelhar o gesto dele. Então, eu faço um rapport, uma conexão muito mais forte.
quando eu reuso as palavras exatas e quando eu digo ao outro o que as palavras dele fizeram em mim. Diferente de falar, eu entendi, eu concordo, eu compreendo, sim, está certo. Isto não são provas de escuta. E há pouco eu estava falando da prova de escuta que eu vou buscar no outro. Então, quando eu fiz o exemplo do teaser há pouco, eu fui buscar no outro uma pergunta. E como saber se o outro realmente está me escutando e quando ele está perguntando? Então, as perguntas do outro são momentos onde eu sei que durante alguns segundos eu tenho a atenção dele. Cabe a mim continuar mantendo esta atenção. Agora, a pergunta do outro é uma prova da escuta dele também. Tomás Brito, estou pensando aqui na seguinte questão. Nós aqui no rádio trabalhamos o tempo inteiro entrevistando pessoas. E muitas vezes, na tentativa de mostrar ao outro que você está atento ao que ele está dizendo, usa-se de alguns sons que eu, particularmente, isso já é escrito em livro, inclusive, me coloco contra, que é uma tal de uma concordância que fica ocorrendo enquanto você está falando, e eu fico dizendo assim, aham, sim, aham, entendi. E eu sempre acho e sempre defendi a ideia de que isso atrapalha aquela comunicação, principalmente porque nós estamos trabalhando especificamente com o áudio. Atrapalha também essa comunicação pessoal, portanto, isso não é a prova de que eu estou escutando você? A intenção é uma intenção de prova. Agora, não basta a intenção, ainda precisa produzir esta prova. E é tudo isso que vemos no curso de escutatória. Então, é uma intenção de prova. O ok, está certo, todas essas perguntas fechadas e essas coisas que fazemos para costurar nosso contato com o outro, muitas vezes não tem a validade de uma prova. Eu muitas vezes, eu estou num atendimento telefônico, a pessoa falava, eu não sei se ela entendeu. Às vezes, com o meu sotaque, ela não entendeu nada. Isso não me deixa mais seguro, não. Aliás, se me permita, vamos abrir um parênteses aqui nessa nossa conversa, porque aquele ouvinte que está nos escutando efetivamente, desde o início desse nosso bate-papo, percebeu este seu sotaque francês, esse seu nome francês, mas esse seu português perfeito também. Como essa união foi possível? Conta um pouquinho dessa sua história, pessoal. Eu costumo dizer que sou brasileiro, só que ninguém acredita, né, com o sotaque. Mas o fato é que eu nasci aqui, mas criança, bem cedo, 3 anos e meio, eu fui para a França, eu fui educado na cultura francesa, os meus pais ainda estão lá, então toda a minha cultura, a minha formação é francesa, e eu deixei de falar português durante 22 anos. Eu voltei a falar espanhol primeiro, depois eu vivi em Lisboa durante 3 anos, então imagina a confusão, francês, depois espanhol, depois português de Lisboa, e eu cheguei no Brasil de volta em 2000, no ano 2000, e desde então eu estou esperando que o meu sotaque volte, o meu sotaque brasileiro de criança, só que decidiu ficar lá na França. Então, não tem jeito, o sotaque fica. Não, perfeito. Fechado esse parênteses aqui, retomando a nossa conversa. Se eu tenho que estar atento no que o outro está falando, a questão do foco é fundamental nesse conhecimento? É tão fundamental que, para mim, o foco é um campo de pesquisa fundamental, porque não existe escutatória sem foco. Senão eu caio nesta escuta incondicional, que é maravilhosa, tem uns teóricos como o David Bohm, o Krishnamurti, que mostram este poder da escuta, até a escuta terapêutica do psicanalista. Agora, o que eu trabalho é comunicação produtiva. E quando falamos de comunicação produtiva, não tem como falar escutatória sem foco. Até porque muitos dos meus clientes são centros de atendimento e eles estão muito preocupados com o TMA, que é o tempo médio de atendimento. E quando eu chego com a escutatória, eles falam, meu Deus, vai aumentar o tempo de atendimento. E a experiência mostra que, na verdade, esse tempo se mantém ou até diminui quando nós conduzimos conversas com escutatória e foco. Agora, este foco é meio diferente do que falamos. Se você me permite, eu posso descrever o que é o foco na Por escutatória. favor. Quando
quando eu faço uma pergunta para o outro, eu defino o foco da conversa. E esta pergunta, quando ela está bem específica, ela define um marco, um quadro. Você pode chamar até um campo para bater bola com o outro, que é o foco da minha conversa, ou pelo menos deste pedaço de conversa. E a desenvolver a minha escutatória, eu vou perceber se a resposta do outro está dentro ou fora do foco. E este critério é fundamental. Quantas vezes eu vejo reuniões onde as pessoas ficam mudando de foco o tempo todo e as perguntas ficam abertas e não respondidas. Então, eu vou pegar um exemplo. Aí você é um vendedor, você está vendendo o produto e o interlocutor fala, mas isto é muito caro. Em termos de escutatória, isto é nem sim nem não. Então, às vezes o vendedor já começa a argumentar ou a dar um desconto, ainda não é o momento. Então, a escutatória fala, se a bola é fora do campo, eu preciso dar um acolhimento e voltar para o meu foco. Então, você pode falar, puxa, realmente, eu sinto muito que ultrapassa a sua expectativa. Agora, o que você acha de ficar com este produto? Até a pessoa se posicionar. E quando eu trago a pessoa de volta no foco, aí também cabe à escutatória determinar se a resposta do outro é resistente, tipo para o não, ou para o sim, que ela se aproxima. Então, quando é não, eu tenho algumas estratégias. Por exemplo, quando é não, eu vou ter que argumentar, negociar, e quando é sim, eu vou ter que comemorar, vou ter que passar para o meu próximo objetivo. Então, esta escuta, que eu chamo de escuta cirurgical, é identificar na resposta do outro se ele está fora do campo, se está mais no sim, está mais no não. Ou ainda, se ele abriu um outro foco, que eu chamo de novo elemento condicional, imaginamos que chega uma informação que faz que o meu foco interior não tem mais viabilidade. E eu vou decidir conscientemente de mudar de foco. Mas nas conversas hoje, e ainda mais online, os focos ficam se sobrepondo uns aos outros e viram uma bagunça e as pessoas se estranham de ter reuniões muito longas. Aliás, você toca num outro ponto aí que a gente tem percebido com muita clareza nesses últimos tempos e neste período que estamos enfrentando. Os trabalhadores estão, parte deles, atuando à distância das suas lideranças. Isso fez com que esta comunicação pela internet, nas reuniões virtuais, tivessem que ser realizadas. E uma das reclamações que ouço ao longo deste período, de diferentes profissionais, é que estas reuniões não só têm ocorrido com muito mais frequência, mas como têm sido muito mais longas. Estaria, talvez, o tempo dessas reuniões aumentando pela falta de foco, até porque não estamos treinados ainda para nos comunicarmos por este meio eletrônico? Sim, então, são duas coisas. Eu acredito que, independente do meio eletrônico, já o foco já é uma questão. E a presença da tela, e quando eu falo que o corpo está desaparecendo das conversas, né? Com esta pandemia, seja escondido atrás de uma máscara ou com uma tela no meio, os corpos estão saindo. E isso faz com que a conversa é muito mais difícil. O simples fato de ter um delay, de ter este eco que nós falamos no começo, atrapalha demais a nossa naturalidade e espontaneidade. Então, sim, quanto mais remota são as reuniões, são as conversas, quanto mais impecáveis precisamos ser da condução destas reuniões. E não dá para continuar falando remotamente igual que falamos olho no olho, porque o nosso corpo sumiu. E quando o corpo some, é um grande aliado, porque o corpo ele passa uma intenção, o corpo ele transmite uma ideia, ele corrige uma palavra infeliz, ele dá e ele recebe feedback. E quando na comunicação remota o corpo começa a desaparecer, eu vou precisar reaprender a verbalizar, ou seja, por palavras no WhatsApp ou no e-mail, ou com palavras numa conversa como temos agora, aquilo que o corpo deixou de falar. Aí você vai, mas o que o corpo fala? O corpo fala o tempo todo, ele fala o que sentimos e o que queremos. E quando estamos alinhados, ele é uma grande força. Então, quando ele desaparece, eu preciso falar melhor aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto. Eu tenho que ter mais cuidado com este foco, com as provas de escuta.
Você citou aí pelo menos duas coisas que eu queria chamar a atenção. Você primeiro lembrou de que o corpo desaparece desse processo de comunicação. Mas hoje em dia, mesmo se eu estiver diante da pessoa, provavelmente eu estarei com uma máscara no meu rosto, ou seja, limitando a minha expressão. Tudo isso, todas essas são barreiras no processo de comunicação para as quais eu posso treinar e continuar tendo uma comunicação eficiente? Sim, são barreiras e talvez eu fui radical quando eu falei desaparece, porque no WhatsApp e no e-mail ele desaparece. Agora aqui ainda estamos nos vendo, pelo menos nós que estamos sendo em gravação, e temos a voz que ainda carrega uma grande parte da mensagem. Agora, eu achava que estas barreiras faziam com que nunca íamos conseguir, em tempos de tecnologia, a mesma qualidade, subtileza na comunicação humana como olho no olho. E eu percebi que, felizmente, eu estava errado. Porque só com um pouco de técnica e de treinamentos, nós conseguimos nos reprogramar para verbalizar este papel do corpo. E que seja no e-mail, no WhatsApp ou remotamente através do telefone, quando eu tomo alguns cuidados, eu começo a verbalizar estes quereres e sentires que eu falei há pouco. Puxa, eu tenho uma qualidade maravilhosa de conexão com o outro. Isso vai exigir um vocabulário mais rico de nossa parte? Claro. E falando de vocabulário, você tocou num ponto muito interessante. Quando eu vou dar workshop em empresas ou nessas pessoas que trabalham, eu incito as pessoas, eu faço provocações, a todos os cursos de sem PowerPoint com dinâmicas, e eu incito eles a verbalizar o que eles sentem e o que eles querem. E a minha surpresa é que são sempre as mesmas 5 palavras. Que bom, que legal, tá ótimo, tu preocupado, tu constrangido e mais alguma palavra que sempre volta. Então, quando o corpo, que ele passa as nossas emoções, desaparece, mas de forma geral, nós temos, não diria uma falta, mas deixamos de usar uma amplitude de vocabulário que, quando o fazemos, nos dá uma liberdade maravilhosa. Eu costumo dizer que a nossa visão do mundo, a narrativa de acontece com a nossa vida, ela é limitada pela linguagem. E esta linguagem pode ser tanto uma prisão, se tenho pouco vocabulário, ou uma libertação, se eu começo a usar outras palavras. Então, eu desenvolvo com essas pessoas o uso de palavras que eles conhecem, mas que usam pouco. E quando começamos a pôr uma palavra sobre aquilo que realmente sentimos, acontecem 2 coisas maravilhosas. Primeiro, o organismo se desestressa. Então, até em neurociência, eles mostram que o cortisol, a adrenalina baixa, porque não tem mais essa ansiedade de não conseguir me expressar. Segundo, eu limpo o meu não verbal, porque muitas vezes o meu corpo, ele fala e pode até atrapalhar as minhas palavras. Quando eu entro em sintonia, porque eu consegui verbalizar o que eu sinto, independentemente de verbalizá-lo, porque às vezes eu posso decidir não verbalizar aquilo que eu sinto. O meu corpo não vai mais querer passar esta mensagem. Isto dá uma tremenda força, principalmente nas negociações. Por exemplo, apego passa demais numa negociação. Então, eu tirando o apego no meu corpo, o outro não vai poder tirar tanto proveito de mim nesta negociação. Bom, uma questão que nós estamos falando aqui, e a gente falou sobre vocabulários, passa por uma das 3 áreas que você tem concentrado o seu trabalho, o seu olhar: escutatória, foco e padrões de linguagem cooperativos. O que significam esses? Que padrões são esses? Perfeito. Olha que legal que você tocou. Eu costumo falar também de sinais vermelhos e verdes da comunicação. E eu usei o meu corpo ao longo da minha vida de executivo, antes de trabalhar com este tema da escutatória. Eu tive a sorte de participar de milhares de reuniões, de negociações, de entrevistas, e em cada uma delas, e em casa ainda mais, porque às vezes aprendemos mais em casa do que na empresa. Eu usei o meu corpo como laboratório e eu percebi que, dependendo se a pessoa usava determinado padrão de linguagem ou outro, eu entrava
em resistência, em defensiva, ou eu queria me interessar, eu tinha curiosidade com o que o outro dizia. E isso independentemente da intenção. Ou seja, às vezes a intenção é boa, só que o padrão de linguagem que a pessoa usou faz com que a pessoa entre em resistência. E aí, com esta pesquisa, eu percebi que os 3 reflexos automáticos que vêm da história da evolução natural, que são comuns a todos os animais, são atacar, fugir e congelar. Cada vez que estamos frente a uma ameaça, nós temos estes 3 reflexos. Eles se traduzem através de padrões de linguagem, que eu chamo de tendência natural a querer ter razão, tendência natural a se diminuir e tendência natural a pensar pelo outro. E a boa notícia é que para cada um destes padrões, depois eu posso dar alguns exemplos para vocês, existem o que eu chamo dos sinais verdes da comunicação, que são aqueles padrões de linguagem cooperativos. Então, em vez de tentar mudar a nossa visão do mundo, só mudando alguns padrões de linguagem, eu consigo passar deste paradigma da competição e da escassez para este paradigma da abundância e da cooperação. Eu vou até reproduzir aqui as 3 tendências naturais às quais você se referiu que atrapalham essa nossa comunicação. Querer ter razão, se diminuir e pensar pelo outro. São essas 3 tendências que nós temos no momento em que estamos dialogando com uma outra pessoa. Como é que a gente corrige isso? Porque eu tenho absoluta certeza, até porque isso também aconteceu comigo no exato momento em que você falou, que eu me identifiquei muito com essas 3 tendências. Nós tendemos, por isso uma tendência, a cometer esse tipo de falha. Como que eu posso tentar resolver isso? Bom, então, primeiro, ficam tranquilo, pessoal, porque isto acontece conosco o tempo todo, é uma tendência natural. Então, não precisa se culpar. Eu mesmo tenho a sorte de ter em casa pessoas que fizeram o curso e que me pegam em flagrante a cada hora. Então, uma vida não é suficiente. Agora, o fato de desenvolver uma escuta com critério, que é isto que fazemos no curso online, por exemplo, que eu faço, faz com que conseguimos identificar estes padrões e cada vez que eles aparecem, nós começamos a pensar na alternativa. E depois de 20 a 60 vezes, tem um monte de teoria, mas o fato é que através da repetição, eu posso mudar o meu vocabulário, a minha maneira de falar. Por exemplo, você percebe às vezes que tem uma palavra que fica na moda. Então, aí fica na moda, todo mundo começa a falar ela, é uma reprogramação. Nós também podemos reprogramar nossos padrões. E esses padrões que nós temos que buscar são os sinais verdes da comunicação. Isso. Então, nós temos que buscar os verdes. Então, eu vou dar alguns exemplos de sinais vermelhos. Então, tendência natural a se diminuir. Isto acontece cada vez que estou muito preocupado com a qualidade da relação e com o que o outro pensa de mim. E nós temos tendência, nestas situações, a pôr o outro num pedestal acima de nós e a nos diminuir. Como que isto se traduz? Eu poderia falar, oh, grande Milton, eu gostaria muito, eu queria. Então, os ias, embora sejam totalmente português, cortês, gramaticalmente corretos, os ias, que lembrando os escravos, não podiam falar eu quero, tinham que falar eu queria. É um sinal de eu me colocar embaixo. Além disso, os querias, às vezes, não é uma pergunta verdadeira, porque eu queria saber que oração. Não, qual é eu queria saber se você tem hora. Isso é uma pergunta que não tem sentido, porque você pode fazer diretamente uma pergunta no indicativo, uma pergunta aberta. Que oração? Então, o ia, os diminutivos como um pouco, um pouquinho, são palavras que nos diminuem. Quando eu falo eu acho, passa insegurança. Então, temos um monte de maneiras de falar. Quando usamos a gente, o nós, para não assumir o eu, em vez de falar eu e você, falamos nós. Eu não assumo a pessoalidade. Ou você teria que. Eu estou me escondendo atrás de uma terceira autoridade. Seria importante que você limpa a louça hoje à noite. Mas quem falou que seria importante? Eu estou me escondendo, eu estou me tirando da cena. Então, este é um exemplo de se diminuir. Eu tenho outros, vamos lá, tendência a querer ter razão.
Bom, o problema de ter razão, não tem problema em ter razão. O único problema é quando eu coloco a minha razão em cima do outro, antes de acolher o ponto e a legitimidade do ponto da visão alheia, né? Então, não tem problema em colocar a sua razão, o problema é colocar ela cedo demais. E isso aparece com palavras como, então, no começo de uma frase, na verdade, veja bem, cada vez que usamos o mas, porém, entretanto, que são conjunções adversativas. E quando eu troco por ao mesmo tempo, por outro lado, agora, eu uso uma conjunção aditiva. Isso faz com que eu passe da escassez à abundância. Eu estou doido de falar mais coisas. Estou terminando com a tendência natural a pensar pelo outro. E cada vez que eu prossigo a conversa sem investigar as palavras, o que o outro tem na cabeça. E esta tendência faz com que fazemos muitas perguntas fechadas, acabamos pensando sozinho, aí os neurônios aquecem, em vez de buscar a solução, aonde ela está, ou seja, na cabeça do outro, a 2 ou 3 distâncias de perguntas, ou na junção das duas cabeças. Então, um dos indicadores disso são as perguntas fechadas, e um monte de outros, e uma alternativa é fazer mais perguntas abertas. E cada vez que eu faço isso, eu tiro o outro de um papel passivo, que é só dizer sim ou não, e eu falo para ele, sobe no palco comigo. Para mim, protagonismo é colocar o outro no palco comigo. E isto eu faço através de perguntas abertas. Quando eu faço uma pergunta aberta, eu trago outro junto comigo. Quando eu faço uma pergunta fechada, eu limito o meu diálogo. Você limita a presença dele na conversa. Porque ele só tem um papel de dizer sim ou não. E você, que é o autor, tem a autoria do raciocínio. O cérebro, ele prefere, porque é mais fácil, ele acha que ele vai gastar menos energia, porque não temos o risco de escutar o que não queremos ouvir. É arriscado fazer uma pergunta aberta. Agora, quem domina esta questão das perguntas abertas e específicas, porque não são qualquer umas, consegue conduzir as negociações de forma desacelerada e produtiva e chega mais rápido no resultado. Isto foi demonstrado cientificamente pela teoria da ação. Me ajude aqui. Dê um exemplo de uma pergunta aberta e uma pergunta fechada dentro de um mesmo diálogo. Claro. Então, por exemplo, perguntas fechadas são todas aquelas que só se pode responder por sim, não ou apenas uma pergunta. Perguntas abertas são todas aquelas que convidam o outro a contar uma história. Tudo que começa por o que, quando, como, quais, qual, me diga mais, quanto. Isso são exemplos de perguntas abertas. Então, em vez de você perguntar, você conseguiria fazer o relatório até às 5 da tarde? Então, já o ia, já te diminui. Você conseguiria? E já é uma pergunta fechada, porque a pessoa vai falar sim ou não. E quando eu faço isso, eu chamo ele de incapaz, porque eu não quero saber se ele consegue ou não, eu quero saber o que você acha de fazer o relatório até às 5, que é uma pergunta aberta. Qual é a possibilidade de você fazer o relatório até às 5? Quando eu falo, você poderia fazer, você meio que está chamando ele de puxa, mas ele é incapaz, ele não consegue fazer. Não, não é isto que eu quero saber. Eu quero saber qual é a possibilidade. O que você acha de? Então, isso são exemplos de mudança de padrão de linguagem. Nós não estamos, ao fazer esta pergunta aberta, deixando de ser assertivo. Então, muitas pessoas, isso é uma preocupação muito interessante que você está falando. Primeiro, porque a palavra assertividade, e acho que tem a ver com o português, as pessoas confundem com acertar. Então, são duas raízes que até etimologicamente são muito diferentes, se escrevem diferente, assertivo e com 2 Cs. Ser assertivo é ser capaz de dizer a qualquer pessoa aquilo que eu quero, mantendo a qualidade da relação. Isto que é ser assertivo. Então, quando eu uso estes padrões de linguagens verdes, eu consigo conjugar empatia e exigência. Eu consigo conjugar firmeza e abertura.
E nós, muitas vezes, por medo de parecer firme ou autoritário demais, usamos uns diminutivos, uns padrões de linguagens que atrapalham. E isto não é assertividade. Então, eu mostro para as pessoas que conseguimos usar o presente do indicativo, o futuro do indicativo, sem usar os sias, sem usar estes diminutivos, ter um resultado muito mais potente com menos palavras. Thomas Breyer, considerando o momento que nós todos estamos vivendo, com forte impacto psicológico e no nosso bem-estar, uma escuta mais bem feita, o trabalho da escutatória pode nos trazer uma melhoria neste bem-estar? Claro, e eu não quero falar só da escuta externa, esta sua pergunta me remete à escuta interna. Bom, primeiro, tem um declínio da empatia que é provocado por esta riqueza da informação e esta aceleração. Então, isso foi demonstrado, as pessoas são carentes de provas de empatia. Provas de empatia é a mesma coisa que provas de escuta. Isso também a ciência demonstrou. Então, as pessoas são carentes de provas de empatia. Aí, este mal-estar psicológico está aumentando e eu gosto de dizer que ele tem duas fontes. Primeiro, quando eu não consigo verbalizar o que eu realmente sinto, ou seja, essa coisa da escuta interna, porque os maiores conflitos são internos, não são externos. Aí começa a vir o sofrimento e até a violência. Então, a falta desta escuta interna, esta capacidade de verbalização do que acontece dentro de mim, provoca sofrimento e às vezes se manifesta com violência. E a segunda coisa que acontece é as pessoas que não se sentem escutados. E cada vez mais nós vamos ter poucas pessoas falando, embora todo mundo agora pode falar nas redes sociais, e é um paradoxo, porque todo mundo pode ter o seu canal, pode ter o seu blog, mas ter uma prova de escuta genuína é cada vez mais difícil. Eu me lembro que quando eu era criança, eu competia para a escuta dos meus pais com os meus 2 irmãos. Hoje, eu precisaria competir com os meus 2 irmãos. O WhatsApp, a televisão, a rádio, as redes sociais. Ou seja, é muito mais difícil ter uma prova de escuta hoje. E isto também provoca sofrimento. E aquelas minorias que não têm voz, vão ter tendência a se expressar com violência. Na França, é isto que acontece com os chalecos amarelos. Esta incapacidade de diálogo, de lidar com as diferenças, este diálogo, estes monólogos, estas faltas de escuta se transformam em manifestação nas ruas. Thomas Breyer, eu quero agradecer a gentileza de você trazer aí parte dessa experiência que você foi desenvolvendo ao longo da vida. E como você já nos disse um pouco mais cedo, uma experiência que não para por aqui. Você tem que levar à frente, porque nós estamos aprendendo a todo momento. Você mesmo disse que realiza cursos online, mas muitas vezes se identifica cometendo alguns daqueles erros. Então, o aprendizado tem que ser constante. Tem que ser constante, tem que ser através da prática. E por isso que eu espero que logo depois da pandemia conseguimos voltar a fazer as imersões no La Figueira, lá que fica no meio da reserva, porque é um lugar onde realmente eu consigo tirar as pessoas, os executivos do ambiente profissional e onde nós temos condições de fazer workshops imersivos maravilhosos. Então, os dois são complementares, o ao vivo, o presencial e o online. Sim. Você estava realizando cursos online? Neste momento, eu passei todo o meu conteúdo online. Então, eu trabalho tanto com conteúdo gravado, com webinars, com dinâmicas online. Então, felizmente, está dando super certo. Agora, eu tenho saudades do presencial, obviamente. Tá certo. Bom, mas deixa o convite, então, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui participarem também desse seu trabalho online. Isso. Então, é só procurar, procurar nas minhas redes sociais. E aí, vocês vão encontrar ou no site da Hotmart, que é uma plataforma de cursos online, ou das minhas redes sociais, como vocês praticarem e melhorarem a vossa escutatória. Será um prazer. Ainda falam que vem desta emissão da CBN, que vou pensar com carinho em vocês. Tá bom, então. Thomas Breyer, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite aqui no Mundo Corporativo. Espero que tenhamos outras oportunidades de conversar. Até essa próxima oportunidade. Eu que agradeço a sua escuta, Milton, e de todos os ouvintes, porque eu sei que é muita atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Thomas Breyer, diretor
da Do It Brasil, especialista em comunicação corporativa e em escutatória. Conversou com você hoje aqui no Mundo Corporativo. Mundo Corporativo do qual também colaboraram o Guilherme Dogo, a Juliana Prado, a Débora Gonçalves e toda a equipe aqui da CBN que está ao nosso lado, incluindo o Rafael Furugem, que é o editor desse nosso programa. E você que participou ativamente aqui nos ouvindo, com escuta ativa, mas mais do que isso, buscando absorver essa informação e compartilhando depois com os seus colegas de trabalho, com as pessoas que estão no seu entorno. Faço esse pedido desde já para que você leve à frente essa informação. Muito obrigado pela sua participação aqui no Mundo Corporativo.